Salve, rapaziada do quinto ano, tudo bem? Vamos lá para a nossa segunda aula da quarta semana de estudos online e hoje nós vamos falar um pouquinho desse tema aqui, cadê a matemática? Então é uma seção da nossa apostila que está na página 38, certo? Bom, essa seção traz um texto que vai falar das ilusões visuais e as representações geométricas. Então eu quero que nesse momento você pause o vídeo e que você faça a leitura desse texto que se encontra, mais uma vez, tá? Na página 38. Vamos lá então? Pause o vídeo aí, faça uma leitura gostosa e rápida de ser feita. Vamos lá então, estou esperando vocês. Bom, após a leitura, né, deixa eu comentar um pouquinho. Né? Esse texto falou sobre as ilusões visuais, que também podemos chamar de ilusões de ótica, tá? Porque causam o quê? Confusões aí na nossa vista, no nosso cérebro. É bom a gente salientar, né, que alguns artistas costumam, né, fazer uso dessas ilusões visuais como característica deles. Então essa figura A, por exemplo, aliás, é uma das perguntas depois, ela foi criada por uma pessoa que quis causar essa ilusão visual em nós. Por quê? A gente consegue observar, fazer duas imagens aqui, né? Se a gente prestar atenção na imagem só em branco, a gente tem a ideia de uma taça, né? Uma taça de vinho, um cálice, alguma coisa assim, né? Agora, se a gente prestar atenção na imagem que está em preto, né, e deixar o vazio, né, do branco, a gente vê duas pessoas, né, uma olhando para a outra, certo? Então essa aqui foi uma ilusão visual proposital, né? A pessoa quis fazer isso. Agora, nessa outra imagem da figura B, também é uma ilusão proposital. Quando você pinta dessa forma a sua imagem, você vê as bolinhas brancas piscando, né? Parece que fica pontinhos pretos aparecendo na onde tem os pontinhos brancos. Então parece dar ideia de movimento. Então é uma ilusão visual que o artista teve a intenção de provocar. Mas a gente pode ter ilusões visuais que não são propositais. Por exemplo, nessa figura C. Aqui a gente já tem uma ilusão visual geométrica, né? Por quê? Porque a gente conhece, né, alguns termos matemáticos já, e dependendo do nosso olhar, do nosso ponto de vista, a imagem parece uma coisa ou outra. Nessa imagem da figura C, ó, pode perceber que as duas linhas laranjas, os dois segmentos laranjas, têm o mesmo comprimento. Porém, a ideia que a gente tem é que o de baixo seja menor, porque as setinhas ficam para dentro, né? Enquanto que na figura de cima as setas estão para fora. Parece que dá a ideia de ser maior. Então, ó, a princípio, né, a gente podia confundir aí, né, e ter uma percepção geométrica de que a linha de cima tinha um comprimento maior que a linha de baixo. Mas na verdade são iguais. E olha só uma outra confusão geométrica que a gente tem por já conhecer algumas formas geométricas. Quem olha para essa imagem pode estar enxergando o quê? Três triângulos, certo? Formando mais um triângulo. Então eu conheço a figura geométrica triângulo, eu posso olhar para essa imagem e enxergar dessa maneira. Três triângulos formando mais um triângulo, tá? Mas eu também tenho uma visão espacial. E posso pensar que essa figura é uma pirâmide, tá? Eu posso pensar assim, ó, tem uma pirâmide de base triangular, tá? Que está a base da minha pirâmide. E depois eu tenho o vértice aqui em cima e as arestas da minha pirâmide, ok? Então a gente usa alguns recursos na matemática para não causar essa confusão visual, né? Essa ilusão de ótica, certo? Se eu quero representar uma forma tridimensional, uma forma 3D, eu vou fazer uso de alguns recursos para não causar essa confusão em pensar que são três triângulos formando mais um triângulo. Então, se você se recorda, lá na página 9 ou 8 da apostila, no início da apostila, né, quando a gente estava aprendendo a separar os sólidos geométricos, as formas não planas, né, tínhamos essa imagem. Repare que todas as formas que estão desenhadas no papel são formas não planas. Então, como representar formas não planas por desenho? Tá? Então, é aqui que a gente vai usar alguns recursos. Percebam que nas formas arredondadas,
a gente usa um efeito de cores. Tem partes mais claras e mais escuras para dar a ideia da luz batendo, né, do brilho, do reflexo. Então a gente usa a ideia de cores. E nos poliedros e também nos corpos redondos, a gente faz uso de linhas tracejadas. Percebam que todos aqui têm linhas que são tracejadas, né? Ó. Essas linhas tracejadas servem para dar a ideia de profundidade, de arestas que estão invisíveis, certo? E não para dar a ideia de continuidade. Tá? Então esses recursos é que a gente costuma usar. Com mais frequência usamos as linhas tracejadas. Vamos desenhar aqui um pouco? Olha só. Deixa eu ver. Vamos desenhar um prisma. Se a gente for desenhar um prisma aqui, ó. Então, ó, para não sobrepor uma linha em cima da outra, ó, deixa eu desenhar primeiro da forma que as linhas fiquem sobrepostas umas a outras. Deixa eu arrumar meu desenho aqui. Fiz alguma coisa errada aqui. Não, tá certo, só continuar. Quem olha para essa imagem pode estar enxergando aí um monte de retângulos, quadrados, trapézios, né? Pode estar enxergando uma forma plana, ok? Agora, se eu fizer uso de linhas tracejadas, aí fica mais fácil a visualização da forma não plana. Então essas linhas tracejadas aqui, ó, elas indicam que tem arestas que estão escondidas, né? Então a gente faz o uso dessas linhas tracejadas para indicar um desenho de uma forma não plana no papel. Tá? Mesma coisa no cilindro. Eu posso desenhar um cilindro, tipo esse, né? Fazer o círculo aqui em cima. E aí na hora de fazer o círculo de baixo, fazer o uso de linhas tracejadas. Para indicar que essa circunferência, essa parte da circunferência ali da base está escondida. Bom, vamos lá. Aqui nós já respondemos, né? Então, que desenhos que podem ser visualizados na figura A? Podem ser visualizados uma taça, né? Ou duas pessoas se olhando, né? O rosto de duas pessoas de perfil. Se você inclinar a cabeça na figura B, você consegue ver os pontinhos pretos piscando, né? E o segmento de reta maior da figura C. Os dois são do mesmo tamanho. Agora vamos lá no número 2. Observe os segmentos de reta perpendiculares ao lado. Qual deles tem maior comprimento, o vertical ou o horizontal? Vamos lá, gente. Pausa o vídeo aí. 1 minutinho. Pegue sua régua, meça essas linhas, a horizontal e a vertical, e responda para mim. Qual deles tem o maior comprimento? Vamos lá? Bom, depois de 1 minuto, eu acho que já deu tempo, né? Se você mediu com a sua régua os comprimentos dessas linhas, você vai verificar que eles têm o mesmo tamanho. Tá? Então, qual é maior comprimento? O vertical ou horizontal? São do mesmo tamanho. Conseguiu verificar isso? Eu acho que sim, né? Agora vamos lá responder a número 3. Que figura geométrica a imagem ao lado pode representar? Compare sua resposta com a de um colega e justifique a sua. Bom, a gente não tem a possibilidade de comparar com a do colega, mas eu vou dar 1 minutinho aí para você pensar e escrever que imagem que você está enxergando aí. O que é que você está enxergando, ok? Então vamos lá, 1 minuto, pause o vídeo aí e responda. Então, será que a imagem que você enxergou é igual a que eu enxerguei? Vamos pensar, ó. Algumas pessoas devem ter enxergado aí um hexágono. Um hexágono formado por 6 triângulos. Se a gente pensar nos 6 triângulos que tem ali e juntar eles, nós temos um hexágono, né? Então eu consigo enxergar um hexágono formado por 6 triângulos. Um triângulo, mais um triângulo aqui, mais um triângulo aqui, outro triângulo aqui, mais um aqui, mais um aqui. Como se fosse uma pizza, né? Só que não redonda, hexagonal. Então eu tenho aqui um hexágono formado por 6 triângulos. Porém, devem ter pessoas que ao olhar para a figura
enxergou um cubo. Isso mesmo, um cubo. E eu espero que vocês consigam enxergar as duas formas, tá? O cubo e o hexágono. Como assim um cubo? Onde tem um cubo aí, professor? Vou mostrar, ó. A gente pode olhar para esse cubo e enxergar esse quadrado aqui, que eu vou contornar de verde, como sendo uma das faces. Então aqui eu tenho um quadrado verde, tá? E esse quadrado verde seria uma das faces do meu cubo. Vou pintar ela, tá? Aí eu posso estar olhando para a face de cima, que eu vou contornar de vermelho, e enxergar como outra face do meu cubo. Então aqui eu tenho, de novo aqui, né? Mais uma face do cubo, que eu vou pintar agora de vermelho. E tem pessoas, e ainda tem mais uma terceira face aqui que dá para eu observar, que eu vou fazer ela de amarelo. Que está aqui. Ok? Vamos pintar de amarelo também. Então tá aí, ó. Eu consigo enxergar um cubo, né? Como a figura que estava aí, eu consigo enxergar um cubo, uma figura não plana, só que ao mesmo tempo eu posso enxergar um hexágono formado por 6 triângulos. Então essa é uma ilusão visual geométrica, né? Para que não acontecesse essa ilusão, o certo, né, o correto, seria a gente ter essas linhas aqui tracejadas. E aí a gente não teria a ilusão de ter 6 triângulos formando um hexágono, né? Aí teria uma percepção melhor de que a ideia aí era representar um cubo. Bom, e por fim, a gente pede aqui para que você desenhe um poliedro e represente por meio de desenho. Escolha um poliedro ou um polígono e represente-o por meio de um desenho. Depois peça a um colega que descubra a figura que você fez. Então vamos lá, dá um tempinho para vocês fazerem e já já eu vou fazer o meu. Pause o vídeo aí. Eu escolhi fazer o seguinte desenho. Eu vou desenhar um triângulo, outro triângulo para cá, mais um triângulo em cima. Então eu desenhei 3 triângulos. Agora eu vou desenhar mais 2 triângulos. Um para baixo, para cá e um para cá. Ok? Então tá aí, desenhei 5 triângulos. Esses 5 triângulos acabaram formando um pentágono, né? Uma figura de 5 lados, que é essa aqui que eu estou reproduzindo. Certo? Então tá aí, com 5 triângulos eu desenhei um pentágono. Mas será que foi isso mesmo que eu desenhei? Ou eu quis causar uma ilusão visual em vocês? E aí? Será que eu desenhei um pentágono ou eu desenhei um prisma de base pentagonal? Então se eu desenhar dessa outra maneira aqui, ó, vocês vão perceber que o que eu realmente quis desenhar foi um prisma de base triangular, tá? Então vou desenhar aqui, aqui, pronto. Então a partir do momento que eu coloquei aquela aresta tracejada, eu fico com a ideia de profundidade, tá? E aí eu fico com o meu desenho como um prisma de base triangular. Se eu quiser colocar ele para cá nessa posição, fica ainda melhor de enxergar, né? Opa, na verdade tinha que ter desenhado tracejado aqui. É difícil desenhar assim. Só um minutinho, gente. Já sai o desenho. Pronto. Tá. Então é o mesmo desenho que está ali em cima, só que agora na horizontal. Um prisma de base triangular. Só, então era mais uma aula assim, de curiosidade, para vocês perceberem uma das aplicações, né, das formas geométricas, que tem artistas que fazem uso dessas ilusões visuais, que é a marca registrada deles, tá? E que na matemática a gente também pode ter algumas confusões visuais se a gente não tomar cuidado e usar alguns critérios, certo? Então,
Tarefa não tem. É isso. Hoje não temos tarefa nessa aula. Então vamos para a próxima aula. Grande abraço aí.